Mas muita gente começa a psicologia, a hora que entra a aula de filosofia, torce o nariz até, não quer saber muito. Isso mesmo. E isso é eu acho que é um problema para a psicologia, porque você vê, a psicologia como ciência, vamos dizer assim, nós temos um pouquinho mais de 100 anos. Sim. A psicologia, enquanto disciplina, ela tem um pouquinho mais de 24 séculos. É verdade. Então você tem realmente algo desproporcional. Você tem uma história que é muito maior, né? Que a gente não tem como ciência, não tem nem 10% dela enquanto ela como disciplina. Né? E a própria psicologia, enquanto ciência e profissão, como se diz hoje, né? ela realmente desconsidera os 24 séculos de disciplina. E enquanto profissão ela ainda tem menos do que enquanto ciência. Pois é. Sim. Que a coisa ficou organizada, né? Agora, menos ainda. Profissão psicólogo. Sim. Outro dia, num desses journals aí, americanos, eu vi, faz uns 10 anos atrás, uma tentativa de catalogar, são pelo menos, na história da psicologia, são pelo menos 36 mil teorias psicológicas. Nossa. Então, de alguém, um filósofo, alguém que fez uma teoria psicológica sobre a alma, sobre o comportamento e tal, que é uma teoria, não deixa de ser uma teoria psicológica. E aí, na faculdade, a gente estuda, se chegar a meia dúzia, é muito. Então, o desconhecimento, né, da própria história do pensamento psicológico. Né? E mesmo quando se a gente vê alguns livros que tem essa proposta de descrever ideias, história, ideias psicológicas, é um negocinho de 100 páginas. Sim. A gente tem no Brasil o professor Figueiredo, que ele tenta fazer isso, né? Mas ainda, poxa, é um autor que eu só conheço tem ele. O Pena também, Antônio O Pena, Só conheço esses no Brasil, e ainda assim, não é que eles escreveram tratados gigantescos, não. Deram a contribuição deles ali, é uma área... Resgate histórico, né? Vamos dizer assim, essa psicologia sistemática, fazendo uma ponte com a teologia, ela quase que não existe. Não existe. Porque mesmo que está ali nas diretrizes curriculares da psicologia que diz que tem que ser generalista, e não é. Não é. É verdade. É sempre tendencioso conforme o grupo. Então, os projetos pedagógicos são sempre tendenciosos. Não tem como... E não são projetos que são renovados, não são projetos que vão passando por... A renovação sempre vem forçada por alguma coisa. Ou é por conta do governo, ou é por conta da CAPES, ou é por conta da própria instituição. Se é particular a questão do mercado, o que as pessoas estão buscando. Isso mesmo. E aí esse processo todo compromete a formação. Então eu considero que a formação ela é bastante nesse sentido. Ela fica meio que conduzindo pensamentos, né? E ao mesmo tempo, a gente tem esses momentos. Então, eu sempre falo também o que está na moda. Então, isso, na época, quando eu fiz faculdade, a psicanálise, por exemplo, o pessoal ficava só falando de Melanie Klein. Era a moda do momento. Era a moda do momento. Depois começou um pouco do Lacan. Lacan está em alta ainda. Mas aí começou o Winnicott, que minou um pouquinho o Lacan. Sim. Aí dividiu o pessoal dividiu os kleinianos e dividiu os lacanianos. Ficaram divididos, né? Aí migraram para o Winnicott. Traz o Freud de volta e fala, não, vamos... Então fica nessa moda. Então cada 10 anos, sei lá, 5 anos, 20 anos, sei lá, antes era por década, né? Agora a gente não tem muito esse critério. Mas assim, fica mudando. Né? E isso aí é superficial, porque a formação, eu falo que a formação, ela é autoformação. Ela não deve ser totalmente destinada a uma instituição, porque a instituição vai depender do grupo. E é o grupo que decide. Aí também falo que é o grupo vencedor. Sim. Porque é quem escreve o seu projeto pedagógico. Sim. Quem acha quem acha que você tem que saber. Não, você que tem que achar o que tem que saber. E lógico, né, quando a gente vai para as especializações, para as formações, tudo bem, porque aí você já quer saber aquilo. Então eu quero saber mais do Lacan, do Freud, eu vou lá para o Instituto SESI. Vou aprender Jung, vou aprender logoterapia. Só que você ter esse direcionamento na graduação... Mas é porque então ele já aprende que tem que ser assim logo de início. Ele não aprende logo do início que então o seu conhecimento agora vai ser enciclopédico. E depois você vai afinando. Essa ansiedade para escolher a abordagem, você vê isso nos alunos? Assim, vejo. Tipo, logo de cara ele tem que ter uma abordagem. Só que comigo eles ficam meio frustrados, né? Porque quando eles perguntam assim, professor, qual que é a sua abordagem? Eu falo, é a tominiana. Tominiana. Não é tomista, porque tomista é de Tomás de Aquino. Esse nome você não pode usar. Não, porque também é de Tomás de Aquino, né? Sim. Eu falo, é tominiana. Mas eu falo assim, isso aqui não é nenhuma prepotência. Claro. É porque tudo que eu leio, o filtro sou eu. E a prática é minha. Claro. Então, tem que ser tominiana, não pode ser junguiana. Não sou Jung. Agora sim. Não pode ser rogeriana. Eu também fui muito da ACP, né? Na minha formação na psicologia. E o Rogers me ajudou bastante, mas eu não sou um rogeriano. Porque se pegar um rogeriano e dizer assim, mas como que você maneja isso? Não, isso o Rogers não fazia. Eu falei, graças a Deus, né? Porque ele é Rogers, eu sou Tommy. Exato. Então ele é um modelo. Ele é um porto seguro. Agora, essa sua postura, dá para atribuir a essa sua raiz
fenomenológica, porque a fenomenologia, na essência, ela vai encorajar isso. Sim. Isso, a libertação, né? Essa libertação, que é o caso do Frankl, quando Isso. ele vai falar, a logoterapia, ela parte de uma epistemologia, de um método fenomenológico. Ele também coloca isso abertamente, só que aí no caso dele, diferente do Jung, ele acredita, Sim. né? E no caso ele vai acreditar principalmente ao Scheller, a sua aproximação da fenomenologia. E explica pra gente o que é tudo isso de psicologia baseada em evidência, da TCC. Eu pessoalmente ainda tenho uma dificuldade em entender todos os nomes, tem um monte de terapias diferentes, né? Tem um monte de linha diferente da própria TCC. Podemos começar então, o que é a psicologia baseada em evidência? Por que você acha que por que você escolheu justamente essa linha e não outras, como as ensinadas nas faculdades e tal? Sim. Então, vamos lá. Primeiro esclarecer, né? A psicologia baseada em evidências não é uma linha, não é uma abordagem, né? A psicologia baseada em evidências seria uma lente, uma lupa, né? Que auxiliaria a gente a fazer melhores escolhas dentro do caso do nosso paciente, tá? Então, digamos, você recebe um paciente com depressão. Tá? E aí você vai ter que tomar uma decisão clínica. De que forma você vai tratar esse paciente? Né? Qual vai ser a sua escolha para tratar aquele paciente? Então, você pode tratar aquele paciente com a psicanálise, você pode tratar aquele paciente com a Gestalt, você pode tratar aquele paciente com a abordagem junguiana, você pode trabalhar com a abordagem comportamental. Enfim, você tem uma gama, né, de possibilidades dentro da psicologia para você abordar, né, e trabalhar e tratar aquele paciente. A grande questão é, nas faculdades de psicologia, até hoje ainda, 2022, aqui no Brasil, a gente ainda escuta a seguinte questão. Você pode escolher a sua abordagem baseado na sua visão de homem, na sua visão de mundo, naquilo que você se identifica, né? E a partir daquilo que você se identifica, então você vai trabalhar com isso. Então eu me identifico com a Gestalt, eu me identifico com a Jung, eu me identifico com a psicanálise, então eu vou escolher, eu vou abraçar isso, né, como abordagem, como linha teórica. O grande ponto, e de onde surgiu essa ideia de que eu posso escolher baseado na minha visão de homem, baseado na minha visão de mundo, né, é de uma pesquisa lá da década de 70, onde foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa mostrou que todas as abordagens elas tinham igual eficácia. Isso ficou conhecido como veredito de Dodô, que é uma alusão, né, a Alice no País das Maravilhas, que é aquele pássaro de Dodô, que ele faz uma corrida maluca, né, e não tem chegada, não tem largada, e no final fica todo mundo correndo parecendo um doido, e aí no final ele diz, não tem vencedores e não tem perdedores, todos ganharam, né? Então essa pesquisa ficou conhecida como veredito de Dodô, porque na verdade você não sabia para onde você estava indo, para onde você estava chegando, né? Enfim, não precisa nem comentar que a pesquisa tem um monte de problema, né, do ponto de vista científico mesmo. E aí, a partir daí, então, né, se passou a adotar essa ideia de que era tudo igual, né? Então, se você quisesse trabalhar com Carl Rogers, se você quisesse trabalhar com Gestalt, se você quisesse trabalhar com psicanálise, tanto fazia. Então, a gente precisava ter algum critério de escolha. Qual seria esse critério de escolha? A sua vontade, o seu desejo, o seu querer, né? A sua identificação com aquela determinada abordagem. Bom, a ciência evoluiu, né? A gente saiu lá da década de 70, a gente está em 2022. Hoje, o que a gente sabe, e a gente tem, sei lá, mais de 3.000 ensaios clínicos randomizados mostrando que não é bem assim. Né, que as abordagens não são todas iguais, nem em termos de eficácia, nem em termos de efetividade, tem muitas diferenças, né? E a psicologia baseada em evidências vem justamente para dar essa lupa pra gente, né? E separar, olha, isso aqui tem evidência, mas não é a melhor escolha, não é padrão ouro, né? Por exemplo, isso aqui é padrão ouro. Então, se chegar um paciente com depressão no seu consultório, a sua principal escolha, o padrão ouro, né? O que deveria ser a primeira linha de tratamento, é terapia cognitivo-comportamental clássica. Mas, se chegar um paciente, por exemplo, no seu consultório com transtorno de personalidade borderline, aí já não é mais TCC clássica, né? Aí já não é mais a terapia cognitivo-comportamental beckiana ou clássica, né? Criada lá pelo Aaron Beck na década de 70. Aí a gente já tem a comportamental dialética, ou seja, a partir de cada demanda, a partir da necessidade do paciente, a gente tem abordagens diferentes, né, que são a primeira linha de tratamento. Né? E para a gente entender um pouco isso, o que seria a primeira linha de tratamento, imagine, por exemplo, que eu estou com câncer. Né? Descobri um câncer e tal. Pode ser que existam abordagens alternativas para tratar o câncer, mas a primeira linha de tratamento para o câncer, qual é? A quimioterapia. Né? Então, via de regra, se você está com câncer, dependendo do estilo de tumor, do tipo de tumor, a orientação vai ser, faça quimioterapia. Ah, mas eu não quero fazer quimioterapia. Eu acredito que beber água com limão e tomar glutamina vai me curar do câncer. Tudo bem, né? É uma escolha sua. Porém, você tem menos chances de tratar e de ser bem sucedido, né, no seu tratamento para o câncer. Ah, mas a prima da filha da minha vizinha tratou com limão e glutamina e ficou curada. Pois é, mas, né, quando a gente tem uma maior quantidade de estudos mostrando que a quimioterapia é o tratamento padrão ouro, e você escolhe fazer outra coisa, talvez a chance de você se tratar fazendo essa outra coisa reduza muito, entende? Então, é a mesma coisa, por exemplo, se a gente tem um paciente deprimido. Esse paciente com um transtorno depressivo, ele decide se tratar com psicanálise, por exemplo. Pode ser que ele melhore da depressão? Pode ser que sim.
Mas qual é a maior probabilidade? Porque quando a gente fala em ciência, a gente sempre fala de probabilidade, a gente nunca fala de certeza, né? Então, qual que é a maior probabilidade daquele paciente melhorar da depressão? É se ele fizer terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, isso já é muito claro hoje na literatura, que as abordagens não são todas iguais, que não tanto faz, né? E que você não deveria, pelo menos, escolher a sua abordagem baseado na sua visão de homem e na sua visão de mundo, porque a terapia não é para você. A terapia é para o seu paciente, né? Então, imagina que você é oncologista, mas você gosta de glutamina com limão. Mas aí você vai matar todos os pacientes porque você gosta de tratar todo mundo com glutamina e limão? É justo? Entende? É quase que algo, assim, moral do profissional seguir baseado em evidência, né? Passa por uma questão ética, né? Inclusive, isso está no nosso código de ética, né? Que você vai tratar o seu paciente, né? Você vai utilizar com o seu paciente abordagens que tenham respaldo científico, né? Mas aí a grande questão é a ciência é mal compreendida, eu acho. Né? Então, assim, muitas vezes o que as pessoas entendem por ciência, o próprio Conselho Federal de Psicologia entende por ciência, não é bem, né? O que a gente fala dentro da psicologia baseada em evidências, e isso gera, às vezes, eu acho, uma dissonância, sabe? Assim, um gap entre o que a gente está falando e o que as pessoas entendem, né? Faz sentido. Quando a gente vê, né, um jornal, por exemplo, postando... estudos confirmam algo assim, né? E nem sempre aquele estudo é bom, é bem feito. Né? Isso tem estudo pra tudo, né? Se você quiser provar que glutamina e limão cura câncer, você vai achar um estudo, com certeza. Né? Então, assim, tem estudo pra tudo. Então, a gente não tem uma formação adequada na faculdade de psicologia, isso é um fato. Né? A gente não tem metodologia da pesquisa. Eu fui professora de metodologia da pesquisa em universidades. Né? E a ementa, que é aquilo que o MEC passa para a universidade, que você, enquanto professor, é obrigado a dar, a ementa da psicologia, né, da metodologia da pesquisa em psicologia, é regras da ABNT. Você passa um semestre aprendendo tab, espaçamento 1,5, Arial, Times, né? Então, sim, sabe? Como citar no final, quer dizer, uma coisa que você não vai usar. Não vai usar. E a gente teria esse 6 meses ou 5 meses, né, de aprendizado ali, onde a gente podia entender o que é ciência, o que é pseudociência. Fazer essa discussão dentro da psicologia, né, que eu acho que é tão importante, assim. Muitas vezes eu sou acusada na internet, né, de dizer que uma coisa não tem evidência e é como se eu tivesse... digamos assim, falando mal daquilo, sabe? Quando na verdade não é. Quando na verdade o que a gente precisa entender é que a gente precisa dessa discussão na psicologia. Se a gente silencia essa discussão e se a gente segue nessa vibe de é tudo igual, tanto faz, a gente pode escolher pela nossa visão de homem, pela nossa visão de mundo, a gente não vai avançar na psicologia do Brasil. Você entende quanto isso é grave? Sim. A gente vai ficar parado no tempo, a gente vai ficar lá na década de 70, no veredito de Dodô, é tudo igual, escolha o que você quiser. A gente gosta de falar, eu sou freudiano, sou junguiano. Né? É legal ter um grupo, uma tribo para você estar, né? A gente gosta disso, não que seja bom. Não que seja bom, exatamente, né? Eu sempre brinco, né, que eu não sou terapeuta cognitivo-comportamental. Eu estou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Freud não é meu Deus, Beck não é meu Deus, né? Assim como Freud não deveria ser o Deus de ninguém, né? A gente não deve ter uma Bíblia, tá? Até porque os livros, eles ficam muito defasados, né? Então a ideia não é a gente ficar pegando as obras completas de Freud para sempre, pra gente se basear no tratamento do nosso paciente. Isso foi em 1900, imagina, né? O tempo que a gente tem de lá para cá. Então, assim, a obra de Aaron Beck, em algum momento ela vai ficar defasada. Aaron Beck acabou de morrer, né? Morreu agora. Então, assim, ele deixou a última contribuição, que foi para o tratamento da esquizofrenia, mas, assim, isso vai ficar defasado. Então, assim, se a vida toda eu ficar abrindo os livros do Aaron Beck para basear o tratamento do meu paciente, em algum momento eu vou estar distante da ciência, né? Então, eu acho que a gente ter ídolos dentro da psicologia, como eu acho que muitas vezes eu vejo, né? Gente com o quadrinho do teórico, o caderninho do teórico, o bonequinho do teórico. Eu até tenho um bonequinho de Freud, né? Quem me acompanha aqui já deve ter visto. Mas, assim, enfim, eu acho que esses ídolos, né, dentro das abordagens da psicologia aqui no Brasil, eu acho que isso atrapalha bastante a gente. Falta uma atualização de grade curricular, você acha? Se falta. Falta porque muito. Eu não fiz faculdade de psicologia, tá, mas eu trago muitos psicólogos e eu converso muito com esse pessoal. E parece que, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a faculdade de psicologia ignora um pouco, assim, a parte biológica, a parte mais científica, vai um pouco mais para humanas, né? Sim. Falta muito isso, né? Falta muito neurociência. A gente tem uma base fraquíssima de neurociência, o que é inconcebível, né? Como é que um psicólogo não vai saber do cérebro? Sabe? A gente tem um semestre de neurociências, assim, um semestre. E às vezes é muito fraco. Então, falta toda essa base, né? De fisiologia, de neurociências, falta a metodologia da pesquisa para a gente entender isso melhor. E falta, principalmente, essa discussão da gente olhar criticamente para a psicologia. Sabe? Da gente dizer, olha, isso aqui não é falseável. A gente não tem como falsear o inconsciente.
né? A gente não tem como testar isso, a gente não tem como provar isso, entende? A gente tem certos conceitos que assim, né? Felizmente, a gente não tem como provar. Então, mas se não tem como provar, não é que não existe. Mas assim, né? A gente precisa adotar algum critério para a gente conseguir estabelecer as coisas, senão fica tudo muito, muito aberto, muito complicado, né?